Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade, como prometido, às nossas aulas, né? As nossas videoaulas. E na última aula, na última videoaula, eu falei para vocês sobre o racismo, né? Estrutura social e estratificação social, né? Eu tentei demonstrar para vocês como a prática do racismo ela interfere diretamente na estrutura da sociedade e como essa estrutura ela é moldada de tal forma a impedir a ascensão social de determinados grupos, em especial do grupo de descendentes de africanos, né, os afrodescendentes, ou negros, né, ou não brancos. Então, a gente já começou a compreender, né, aquilo que se chama de racismo estrutural, né? Então, nós temos três mecanismos, tá? Onde o racismo ele age, né? Então, nós temos o racismo individual, né? Nós temos o racismo institucional e nós temos, por fim, o racismo estrutural, tá? Então, o racismo individual é aquele que se manifesta geralmente através de injúrias raciais, né? É o racismo onde o protagonista é o sujeito, aquele sujeito que é intolerante, que é racista, e ele insiste em agredir o outro que é diferente, tá? A gente vê muito disso no noticiário, né? De pessoas que chamam o outro de macaco, em partidas de futebol, quando o torcedor vai lá e joga uma banana para o jogador, né? Infelizmente, essa prática está bem disseminada no nosso cotidiano, né? A outra forma de racismo, de manifestação do racismo, é o racismo institucional, né? Esse é um pouco mais complexo da gente perceber a sua existência. Por quê? Porque ele é dissimulado, né? Ele encontra mecanismos para se encobrir e não aparentar que está ali presente, né? Um exemplo desse racismo institucional, né, por exemplo, quando você pega o jornal e abre lá e tem uma vaga de emprego e uma das exigências é que a pessoa tenha boa aparência, né? Então essa boa aparência ela está carregada de uma subjetividade tão profunda, né? Que você não sabe se vai conseguir, né, uma vaga ali nesse momento, né? Mas geralmente essa boa aparência que é exigida aí, leia-se, né, que a pessoa seja branca, né? Então uma pessoa negra na ótica racista do racismo institucional, ela não tem boa aparência para exercer determinadas funções, né? Então, o negro ele tem um lugar na sociedade. O lugar do negro é o lugar sujo, o lugar feio, é a favela, é o lugar onde não tem esgoto, é o lugar onde não tem saneamento básico. Os serviços onde o negro trabalha são os serviços insalubres, né? São os serviços que ninguém quer, entre aspas, né? Então, você vai ter o negro como faxineiro, doméstica, né, servente, gari. Então, existem esses lugares que são determinados pela sociedade de uma forma que não é tão dissimulada, mas que tenta se dissimular no Brasil, né? A gente já discutiu isso na aula passada, né? Essa cultura, né, brasileira que a autora que nós trabalhamos chama de a cultura brasileira de uma adolescente neurótica, né? Que está em crise, que não consegue entender quem ela é, que não sabe quem é, que não
expressa as suas verdades, né? Que se esconde atrás de um discurso de consciência onde nega as origens. E a gente conseguiu entender que esse discurso ele deixa brechas para mostrar um outro discurso, que é o discurso da memória, e esse discurso da memória, ele é um discurso do não conhecimento, do não saber, mas ao mesmo tempo ele está repleto de conhecimentos e de verdades a respeito de quem nós somos como brasileiros, né? Então, existe uma referência à paternidade e à maternidade da pátria como sendo europeias e brancas, né? E nós conseguimos construir um discurso, né, que desconstrói essa percepção, né? Nós afirmamos categoricamente que o pai e a mãe da cultura brasileira, da pátria brasileira, são as culturas não brancas, tá? E aí nós vamos seguir como prometido, né, para discutirmos hoje a questão da pandemia que nós todos infelizmente estamos vivendo, né, e de que forma essa pandemia ela afeta os diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira, os diferentes segmentos, as diferentes camadas, as diferentes classes que compõem a nossa sociedade, né? E mais uma vez a gente vai ter que abordar essa questão racial, né? Porque como eu já venho trabalhando com vocês e venho afirmando em várias de nossas aulas, grande parte do problema de desigualdade social no Brasil é oriundo dessa estrutura racista que a nossa sociedade tem, né? Então, a gente vai pegar esses conceitos, né, do racismo individual, do racismo institucional, do racismo estrutural, e a gente vai trabalhar com um artigo, né, aqui de uma professora da Universidade Federal da Paraíba, que é a Sônia Maluf, tá? E ela escreveu esse artigo sobre a cidade pandêmica. E aí eu vou tentar fazer uma análise, trazer elementos desse texto dela, para que a gente tente entender a sociedade brasileira e esse momento que a gente está vivendo sob a ótica da antropologia, tá? Então, para além disso, né, eu também tenho que falar com vocês, né, sobre a questão do a questão a questão do negacionismo, né, e das políticas públicas que se implementam, né, para o controle da disseminação do vírus, né? E quando a gente fala de políticas públicas e disseminação do vírus, a gente pode estar abrangendo esse leque aí, né? E a gente pode estar falando não só da questão do vírus, mas das políticas públicas no tocante a todos os problemas que a nossa sociedade enfrenta, né? Então a gente sabe que o mecanismo para o enfrentamento das desigualdades sociais, por exemplo, são a adoção de políticas públicas efetivas que hajam no seio do problema e que façam com que esse problema ele diminua ou deixe de existir, né? Por outro lado, né, nós temos uma política que auxilia
né, que age em favor da disseminação do problema, que age em favor do problema, né? E quando nós falamos de políticas sanitárias ou de políticas públicas que envolvem a saúde pública, né, nós temos um agravante aí, porque essas políticas, elas, ou a ausência dessas políticas, né, elas geram morte, né? A política pública ela deveria estar orientada a zelar pela vida, a proteger a vida. Mas as políticas públicas elas também podem estar orientadas, né, a disseminarem a morte, né? Não só na área de saúde, mas também na área de segurança, por exemplo, e em outras áreas, né, da vida civil, da vida citadina, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, nas abordagens da polícia, né, com relação às periferias, às favelas, né, nós estamos falando de uma abordagem de uma política que a gente pode dizer genocida, porque ela extermina as vidas, né? Então a gente fala numa política de combate às drogas, né? A guerra às drogas, a tão aclamada guerra às drogas, que, diga-se de passagem, não é só um problema do Brasil, né? Essa política ela foi construída e erigida a princípio pelos Estados Unidos, lá na década de 60, né? E, como a gente sabe, essa política de combate às drogas lá nos Estados Unidos, na realidade, serviu de pano de fundo para oprimir as populações não brancas, né? E para oprimir aqueles que se contrapunham à cultura hegemônica naquele momento, né? Ou seja, para oprimir a contracultura, que a gente já discutiu também o que é, né? Então, naquele momento da década de 60, lá nos Estados Unidos, ganhava força, né, o movimento pelos direitos civis, né? E o que era esse movimento pelos direitos civis? Né? A luta pela reivindicação de cidadania e justiça social para negros, mulheres, deficientes físicos, homossexuais, pessoas queer, LGBT, que agora não é mais LGBT, né? Enfim, todas essas comunidades de grupos vulneráveis, né? Então essas comunidades reivindicavam o direito à sua existência, né? A sua participação na vida civil, na vida política da sociedade americana. E isso, logicamente, como a gente sabe, né, ganha corpo no restante do mundo, porque os Estados Unidos, a gente traz outra vez um elemento da antropologia aí, a escola difusionista, que diz que existe um centro difusor de cultura, né? Existe uma sociedade que está em um grau mais evoluído e a partir desse centro difusor as outras culturas elas absorvem os valores culturais daquela cultura que é hegemônica. Críticas à parte a essa escola, a gente pode utilizar esse princípio, né, do difusionismo para tentar entender que os Estados Unidos eles influenciam todo o restante do mundo em todos os aspectos, né? Sociais, culturais, econômicos, políticos, né? Seja apenas pela influência estética, ou seja pela influência bélica, pela força, mas eles interferem no destino dos países do mundo, né? Como a gente acaba de ver aí, eles estavam no Afeganistão e saíram. Mesmo a saída representa uma interferência naquela cultura, tá? Então, voltando a essa discussão aqui, né, sobre as políticas públicas, sobre
a política como ação ou como omissão, aí a gente traz um pouco de elementos do direito, né, para caracterizar uma prática criminosa, tá? Porque para o direito, os governos, eles cometem crimes, né, por ação ou por omissão, né? Então existem certas circunstâncias onde o governo ou os governos, eles têm a obrigação de agir. A lei determina que eles têm que agir. E se eles não agem de acordo com o que determina a lei, né, existe uma omissão. A partir do momento em que um governo se omite em agir, ele comete um crime por omissão, né? E aquele que ocupa o cargo, né, responsável pela efetivação daquela política naquele momento, ele deve ser responsabilizado por esse ato de omissão ou de comissão, né? Comissão é o ato de agir, né? De efetivar uma política pública. E omissão é o ato de não agir. Então, existe crime por omissão e existe crime por comissão, né? Existe crime ao agir de uma determinada maneira e existe também o crime por deixar de agir de uma determinada maneira, né? Então, o que a gente vê durante essa pandemia é que houve algumas políticas comissivas, né, onde o governo agiu de determinada maneira criminosa, e também existe momentos em que o governo deixa de agir de maneira também criminosa, né? E isso repercute na vida da população e especialmente na vida das populações desses grupos vulneráveis, né? Quem são esses grupos vulneráveis? As pessoas mais pobres, as pessoas que moram nas periferias, nas favelas, né? Os negros, os índios, né? Ou os povos originários, como é preferível chamar, né? As mulheres, as mulheres pobres em especial, né? As pessoas com deficiência, tá? Então, depois a gente vai ter uma aula sobre inclusão social, né? Sobre inclusão de grupos vulneráveis, e aí eu vou trazer a questão das pessoas com deficiência, né? No âmbito da escola, até porque agora a gente está vivenciando um momento onde está sendo desconstruído todo um trabalho de décadas para que essas pessoas estivessem inclusas no ambiente escolar, né? Mas, enfim, quando se trata de pandemia, né? E quando se trata de ações governamentais, né? E não só em pandemias, mas quando eu falei anteriormente, né? Quando a gente fala em política de segurança pública, guerra às drogas e outras tantas políticas que nós podemos citar como exemplo, né? Como eu acabei de mencionar, que nos Estados Unidos surgiu a ideia de guerra às drogas para oprimir esses grupos vulneráveis, né, que se organizavam civilmente, politicamente, culturalmente, socialmente, e que representavam aquilo que se chamou de contracultura, né? Os hippies, os panteras negras, né? E outros tantos grupos que se organizaram naquela época, né, que são responsáveis por mudanças efetivas na sociedade americana e no mundo como um todo, né? Então, esses grupos foram vítimas de uma política de perseguição que encontrou como pano de fundo a guerra às drogas. Então,
por detrás da guerra às drogas, né, está a questão racial, a questão da negação dos direitos civis, a questão da negação da inclusão, do direito à inclusão dos grupos vulneráveis, das minorias, né? Então, sabendo disso, a gente sabe que de toda sorte de catástrofes que se abatem sobre o nosso planeta, né? Desde as mais corriqueiras, que nós já estamos acostumados, não deveríamos, mas a gente acaba por se acostumar, como a violência na periferia, né? Como as chuvas de verão que todo ano geram grandes catástrofes nas grandes cidades do Brasil afora, né? As pessoas que são atingidas por essas catástrofes, esses fenômenos que são naturais e que são também fenômenos sociais, né? Por isso que nós estamos estudando aqui, na nossa aula de sociologia, né? Eles atingem de maneira mais forte, né? De maneira mais dura, de maneira mais cruel, as populações pobres, né? Então é assim que a gente vê nas enchentes, né? Quando dá aquelas enxurradas, né? Que desmoronam o morro lá, vão não sei quantos barracos e várias pessoas que morrem, né? Soterradas ali, né? Então, não é diferente com relação à pandemia, né? Pandemia de Covid-19. As populações que mais foram afetadas, né? Isso aí eu estou falando com base em dados estatísticos, que vocês podem fazer essas consultas aí, tá? Vocês podem acessar os sites dos governos estaduais em especial, né? Porque não sei se no site do Ministério da Saúde vai ter esses links para esses dados, mas vocês têm vários mecanismos aí para acessar esses dados oficiais, tá? E eu vou deixar para vocês, né, no grupo os links para vocês, se quiserem, irem lá e consultarem, né? Para vocês verem como esse impacto se dá de maneira desproporcional, de maneira muito mais proeminente nas populações pobres, né? E nas pessoas não brancas, tá? Então, vejam só, vejam bem, quando a gente fala, né, nessa ação ou omissão por parte dos agentes públicos, né, nós estamos falando necessariamente de políticas públicas. A existência ou não, né, de uma política pública, ela é orientada por uma ideologia, né? O agir ou não agir é orientado por um processo ideológico, né? E aí nós falamos em necropolítica, né? Como eu disse para vocês anteriormente, as ações políticas elas devem ser orientadas a preservar o maior bem que nós possuímos, né? Que é a vida, tá? Então, toda ação política, em tese, deveria ser orientada a esse propósito, a preservar, a melhorar, a qualificar e a quantificar a vida, né? A dignidade da vida humana. As políticas públicas deveriam ser orientadas a esse propósito. E assim determina a Carta de Direitos Humanos, lá de 1948, né? A Carta da ONU, tá? No entanto, os governos,
né? Muitos governos, a maior parte dos governos, adotam políticas que vão no sentido contrário a este que nós acabamos de falar, né? Adotam políticas que, ao invés de zelar pela vida, zelam pela morte, propiciam a morte, né? Sejam essas políticas comissivas ou omissivas, não é? Então, não foi diferente com relação a essa pandemia. Nós podemos citar vários exemplos de ações ou omissões por parte dos governos que geraram, né, necessariamente mortes. A isso nós chamamos de necropolítica, né? Necro, morte, política, né? Que vocês entendem o conceito de política aqui que nós estamos falando, né? Trazendo Aristóteles, né? A política é a dimensão social do ser humano, né? O homem naturalmente é social e a sociedade ela não existe sem a dimensão política, tá? Então, só para enfatizar isso que eu estou dizendo para vocês, eu vou ler aqui um trechinho, né, que a gente vai poder compreender melhor tudo isso que eu estou falando, tá? Eu vou ler esse trecho e a gente reflete um pouco sobre o que a gente viu até agora e a gente encerra essa videoaula, tá certo? Então vamos lá. A produção da desigualdade e da morte é hoje, no Brasil, uma política de governo. Recentemente houve uma discussão nacional sobre a caracterização dos atos desse governo como sendo genocidas, extensível aos militares que hoje estão no governo. Essa discussão ganhou visibilidade quando a acusação foi feita por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais alguns anos, ativistas e lideranças locais têm denunciado o genocídio cotidiano da população da periferia, principalmente de jovens negros. Um reducionismo jurídico tomou conta da discussão sobre o genocídio por parte de alguns analistas, que tentam localizar a questão ao pé da letra da Convenção da ONU de 1948, ou do Estatuto de Roma, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, e que define o crime de genocídio. Penso que existe uma dimensão dessa discussão que se amplia para além da discussão jurídica, né? Apesar de considerar que, mesmo do ponto de vista estritamente jurídico, os atos do governo justificam que uma ou mais denúncias sejam acolhidas pelo Tribunal Penal Internacional, né? Então, aqui nesse trecho, vocês podem ver o posicionamento da autora, né? Que ela afirma, né, que algumas dessas ações podem ser caracterizadas como crime e que devem ser acolhidas, né, junto ao Tribunal Penal Internacional para serem julgadas como tal. Então, pessoal, né, fica a reflexão aí para a gente, né, porque no fim das contas somos nós, né, governados, né? Uma vez que nós não somos os governantes, nós somos os governados, né? Numa democracia, os governados, evidentemente, podem vir a ser os governantes, né? Tem uma série de dificuldades aí que a gente vai discutir mais a fundo quando a gente estiver estudando o Estado, que é o Estado, como se organiza o Estado, né? E aí a gente vai ver também como funciona os governos, quais são as espécies de governos, né? O que é democracia, o que é tirania, e logicamente a gente vai tentar entender o que são e o que representam os partidos políticos, né? E aí a gente vai poder ver que numa democracia a participação popular é a base, né, do sistema, desse sistema de governo. Então, como nós estamos numa democracia, né, nós temos que
agir, atuar, utilizar os mecanismos que a democracia tem, né, para nos posicionarmos e para construirmos juntos soluções para os problemas que nós temos que enfrentar, né? Um desses problemas que está à nossa porta é essa questão, né, de volta às aulas. A gente tem que discutir isso, né, a partir do prisma, né, de tudo isso que a gente viu na aula de hoje, né? Até que ponto a volta às aulas, enquanto uma política pública, ela está correta, tá? Será que essa política ela está orientada àquilo que deve estar orientada a todas as políticas públicas, que é o zelo pela vida, né? A valorização da vida? Ou será que essa política ela reflete o seu contrário, o seu oposto? É importante que nós pensamos sobre isso e que nós nos posicionemos, né? Então, a escola é um ambiente democrático, onde todos que compõem a comunidade escolar têm voz e têm voto, né? Essas questões elas são discutidas no âmbito da comunidade escolar. E cabe à comunidade escolar ou às comunidades escolares, né, estabelecerem as políticas que melhor, né, que melhor consolidam a gestão do ambiente acadêmico, né? É isso. Pensemos, reflitamos e a gente se encontra no próximo vídeo.